Você foi chamado para fazer uma apresentação em sua empresa ou até mesmo falar em uma reunião específica. E você pensa o seguinte: e agora? De que forma eu vou me preparar? Será que é importante eu sentar, escrever o que eu vou falar? Será que, como é algo da minha rotina, do meu dia a dia profissional, eu vou e enfrento do jeito que eu estou mesmo, sem muita preparação? Se você tem essas dúvidas, vem comigo, fica comigo até o fim desse vídeo, porque hoje eu vou te contar de que maneira eu me preparo para uma apresentação. Na prática, já pega papel e caneta e vem. Olá, speaker! Eu sou Fernanda de Moraes, fonoaudióloga, e aqui no meu canal Oratória Sem Medo você encontra vídeos com dicas, estratégias, exercícios para você destravar a sua comunicação e oratória. São mais de 400 vídeos, 400 conteúdos para você se desenvolver profissionalmente. Então, já se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo e deixa aqui o seu comentário, que com certeza eu vou responder um a um. E agora eu vou te contar de que maneira que eu me preparo para as apresentações. E olha que eu já tenho alguns anos de experiência, sei a respeito do meu assunto de comunicação e oratória, e mesmo assim o planejamento são extremamente importantes para eu ter sucesso nessas situações de comunicação. Vamos supor, uma simulação em que eu recebi um convite para fazer uma palestra em um evento. A partir do momento que eu sei que eu recebo esse convite, o que eu faço? Primeiro eu faço um briefing com essa empresa ou com quem faz parte desse evento, anfitrião do evento, para eu entender quais são as expectativas deles. O que você quer, o que você precisa que eu comente durante essa palestra. E por que isso é tão importante? Porque não basta eu ficar falando sobre comunicação, sobre oratória, assuntos aleatórios, sem ter um direcionamento, sem ter assertividade. Assim, o meu resultado não vai ser legal, não vai ser fantástico, as pessoas não vão gostar de me escutar. Por isso, eu faço esse briefing com a empresa, perguntando qual é a duração que eu vou ter nessa palestra. Tem palestras que duram 15 minutos, são palestras mais rápidas. Tem palestras que duram meia hora, palestras que duram uma hora e meia no máximo. Quando passa disso, até muda um pouco o conceito, passa a ser um workshop, um treinamento, não tanto uma palestra. Sabendo do tempo, eu pergunto, qual é o objetivo dessa palestra? Você quer que as pessoas pensem o quê, façam o quê, tenham que tipo de educação, de conhecimento para implementar no dia a dia? Também pergunto quem são as pessoas que estarão presentes nesse evento. São pessoas que sabem a respeito desse assunto, nunca ouviram falar a respeito disso, ou que têm até uma necessidade específica, pontual a respeito da comunicação e da oratória? Por exemplo, pode ser a área de vendas, a área comercial da empresa que vai receber essa palestra. Provavelmente são pessoas que usam a comunicação para negociar, para influenciar, para persuadir, para ampliar a rede de clientes, a rede de networking. Por isso eu tenho que ter esse direcionamento. Além disso, qual é o segmento desta empresa? É um segmento automotivo, imobiliário? E por que isso é importante? Para eu pensar nos exemplos que eu vou trazer nessa palestra, nessa apresentação. Eu preciso direcionar. Quanto mais específico for, mais prático será o meu conteúdo. Não fica algo viajante, assim, que legal aquilo que ela falou, mas vou aplicar de que forma no meu dia a dia? São questionamentos bastante importantes de nós fazermos antes de participar dessa reunião, antes de dar essa palestra ou mesmo comentar durante alguma exposição específica. Depois dessa reunião, desse briefing detalhado com o cliente, com o evento em que eu vou participar, eu começo a me preparar cedo. Cedo quanto, Fernanda? Se eu soube desse evento, fui convidada com um mês de antecedência, eu já vou começar a me preparar. De que maneira? Primeiro, fazendo uma pesquisa sobre este assunto.
Quais são as informações, atualidades que eu encontro na internet relacionados ao assunto em questão? Quais são as principais notícias nos veículos de informação, de notícias? Será que alguém tem falado sobre isso? Será que tem algum acontecimento recente que eu possa ilustrar na minha palestra? E sabe por que é interessante você saber de notícias relacionadas ao seu assunto? Porque você vai demonstrar que é uma pessoa atualizada. E ninguém quer ouvir a mesma palestra que escutou há 15 anos, concorda? Com os mesmos exemplos? Eu tenho que inovar, trazer algo que seja realmente da atualidade. Também busco informações na internet com artigos, estudos que validem aquela informação que eu vou apresentar. Para quê? Porque para eu argumentar, para eu trazer conceitos, para eu trazer ideias que sejam validadas, eu preciso mostrar um estudo, mostrar uma pesquisa, não preciso lotar a minha palestra de estudos, não vai ficar muito chato. Mas é importante que em algum momento eu valide isso com uma estatística, com uma porcentagem, com um achado de uma pesquisa, para justamente trazer sentido, valor àquela informação. Depois, eu coloco tudo isso no papel. Eu pego uma folha sulfite e vou anotando quais são as principais notícias a respeito desse assunto, quais são as principais necessidades que esse grupo tem, quem são essas pessoas, quais são os estudos que eu encontrei que são interessantes de eu implementar, de eu colocar durante o meu discurso, e também penso em exemplos. Por que exemplos? Para que seja prático aquele conteúdo de comunicação e oratória, trazendo vivências desse público. Quando eu trago um conceito relacionado, vamos supor, à linguagem corporal, eu trago isso para a realidade daquele público. E não assim, porque a linguagem corporal de um apresentador de TV, de um repórter, precisa ser desse jeito, movimentando a mão e com a outra segurando o microfone. Não, percebe que isso não faz sentido para o meio corporativo, para esse público que eu estou falando? Por isso eu tenho que pensar em exemplos que sejam factíveis, que sejam da realidade desses profissionais que estarão na minha palestra. Depois de reunir todas essas informações, eu começo a estruturar um roteiro. E o que é um roteiro? O roteiro é um guia do que eu vou falar na ordem que eu quero apresentar cada um desses assuntos. Eu uso muito o post-it para fazer esse roteiro, que são esses papeizinhos com cola. E quando você vai anotando os exemplos em um, os conceitos em outro, as notícias em outros, você consegue ter uma visão geral do conteúdo que você tem a respeito daquela palestra. E você pode ir alocando, colocar numa mesa lá perto da sua sulfite, que tem esse, onde você vai anotar o seu roteiro, vai colocando na mesa. Tá, acho que é interessante eu começar com essa história. Vou trazer um exemplo relacionado à vivência deles, destacando um problema que provavelmente esse público tenha. Para quê? Para, na sequência, eu sugerir a minha solução. E também vou validar com este estudo que mostra a importância do profissional ter uma fala assertiva durante o dia a dia profissional. Você viu como faz sentido? E eu começo até a ter uma visão geral, se tem estudo demais, porque também todo mundo se cansa, né? Só pesquisa, pesquisa, pesquisa. Ou se tem exemplos exagerados, histórias demais, porque também ninguém aguenta. Eu posso adorar uma história, mas se eu só conto história, eu vou tornar o meu discurso cansativo, a minha palestra cansativa. Por isso é fundamental que eu saiba dosar. Aquele público é um público que gosta mais de números, é um público mais racional, eu posso trazer um pouco mais de pesquisa do que história, mas a história tem que aparecer também. É um público mais emocional, eu trago mais histórias para ilustrar. Por isso que é tão importante conhecer o objetivo, conhecer quem são as pessoas, para assim eu ter um direcionamento daquilo que eu vou apresentar durante essa palestra. Depois de escrever esse roteiro com palavras-chave, aí que eu vou pro PowerPoint, já que eu uso esse recurso para me apoiar. Como lembrete, saiba que o bom PowerPoint não é aquele que tem todo o seu texto, que você copia do Word, cola no PowerPoint, no seu slide. Isso é péssimo. Se o seu slide funciona sem você, alguma coisa está errada, porque o PowerPoint é só
um lembrete. É só para apoiar aquela informação, para te ajudar a estruturar a linha de pensamento durante a sua exposição. Depois que eu vou para o PowerPoint. E percebe como eu otimizo o tempo fazendo isso, porque muitas vezes a gente vai direto para o slide do PowerPoint e acaba não organizando tão bem. Aí começa, será que é esse slide? É melhor eu falar aquilo antes? Aí não tem tanta linha, tanta cronologia durante a exposição. Vale muito a pena começar do papel para depois ir pro PowerPoint. E depois disso tudo, eu pratico a minha apresentação e até uso um cronômetro para ver qual é o tempo que eu estou levando para falar, de preferência até apresentando para um familiar, para um amigo, para ter esse feedback. Olha, Fê, você está falando com clareza. Olha, Fê, não tá meio confuso isso que você falou agora. E assim eu tenho uma segunda opinião que me ajuda a enxergar pontos que às vezes eu não percebo durante o meu planejamento, durante a organização da apresentação. Você viu como um simples passo a passo pode te ajudar a otimizar o seu tempo, se preparar muito mais para uma situação de reunião, para uma situação de apresentação e não deixar para a última hora. Quando eu deixo para a última hora, eu quero um resultado incrível, eu não vou ter um resultado incrível, tenha certeza disso. Afinal, para eu ter um discurso memorável, eu preciso de um planejamento intensivo. Então, capriche nesse planejamento e conta aqui embaixo para mim de que forma você se organiza para uma apresentação, para uma reunião. Eu quero saber. Te vejo muito em breve, speaker. Um beijo. Tchau, tchau.